Oi pessoal, bom dia! Hoje a gente vai continuar o nosso estudo de morfofisiologia humana. Hoje a gente vai pensar um pouquinho em anatomia e estrutura e funcionamento de sistema nervoso. Vou também tentar dividir um pouco em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, que são as macrodivisões comumente aplicadas ao sistema nervoso, beleza? Então, aqui a gente tem, assim como tínhamos o alvéolo como unidade estrutural do sistema respiratório, o néfron como unidade estrutural do sistema excretor, a gente tem o neurônio como unidade funcional do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é um emaranhado de neurônios funcionais. Eles levam e trazem informações a partir de estímulos. Então, o neurônio, ele é apresentado a vocês dessa forma aqui, como a única célula estrelada do nosso corpo e a única célula que a gente não refaz. Então, você nasce com um tanto e só perde. Então, é por isso que as crianças aprendem rápido e conforme a gente vai ficando bem idosinho, bem oxidado, porque a cada respiração você tá aí ficando um pouco mais oxidado e esses neurônios estão indo embora e não tem volta. Então, a gente não produz sistema nervoso. Por isso que as pessoas que sofrem lesão de grandes tubos do sistema nervoso não recuperam seus movimentos. Então, a gente produz alguns tecidos, daí uma célula que não se produz. Então, não é comum a gente produzir, mas é comum a gente perder. Então, com o passar do tempo, a gente sim vai perdendo aí células funcionais do sistema nervoso. Elas vão nos deixando, tornando as nossas reações, com o passar do tempo, cada vez mais demoradas, por conta aí do final da vida da apoptose programada de diversas células nervosas do nosso corpo. Então, a gente fala que as ramificações do corpo do neurônio chamam-se dendritos. Esse dendrito chega a um corpo, esse corpo segue para um axônio. Esse axônio é revestido por uma bainha de mielina que forma nodos de Ranvier. Então, são só estruturas, tá, gente? Então, aqui tá o dendrito, ele pega a recepção, ele capta o estímulo. Esse estímulo, ele vai pelo corpo, do corpo pro axônio, do axônio, a bainha de mielina, ela é como se fosse uma fita isolante, para que o estímulo fique aqui dentro e chegue logo à terminação, ao terminal do axônio, né? A um lugar de transmissão. Então, recebe, manda. Então, a gente conversou, né, que eu vou tentar dividir aqui em sistema nervoso central para falar de encéfalo e medula, e o periférico para falar de nervo, tanto craniano quanto raquidiano. Então, sistema nervoso central, aí a gente está falando de encéfalo, realidade, um cérebro fatiado, fixado no formol, fica com esse aspecto. Essa é uma peça retirada do formol, então quando a gente está estudando dentro das ciências da natureza ou biológicas, alguma faculdade que curse anatomia, as peças ficam lá de acordo com a gente vai estudando os sistemas, né? Então, estamos falando de sistema excretor, então no sistema excretor as peças anatômicas que ficam na bancada são rins fixados em formol que ficam com aparência bem semelhante. Esse é um exemplo de um cérebro recém-retirado do formol, fica lá escorrendo por uma série de peças e pias e cubas lá no laboratório de anatomia. Essa peça anatômica, então, pode ser acessada por nós alunos, e aí o professor geralmente vai espetando alfinetes nessas estruturas onde se quer destacar. Então, o que a gente está vendo aqui? Os hemisférios cerebrais, mesencéfalo dividido em ponte e bulbo, vamos voltar lá para a estrutura. Aqui, então, a gente tem cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, tá? Vamos lá para ver o tronco, tá? Aqui tá o tronco, mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui os hemisférios cerebrais, o tálamo
que a gente já acabou de falar de complexo hipotálamo-hipófise, né? Falamos dessa estrutura, olha ela aqui. Cerebelo, essa estrutura aqui de baixo, tá aqui de rosinha, então, ó, o que é cérebro tá de roxinho, então é hemisfério cerebral. Tálamo e hipotálamo, consideramos pacote cérebro. Cerebelo, rosinha, cerebelo, rosinha. Tronco encefálico dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Tudo isso termina na medula espinhal, que segue pela coluna protegida pelas vértebras. Então tá aqui, tálamo, hipotálamo, cerebelo. Então, ó, a realidade. Os hemisférios cerebrais, como eles ganham superfície, tá? Aí aqui, então, encéfalo. Hemisfério cerebral, então, acabei de falar, tem a sua superfície aumentada nos mamíferos. A gente considera a sede da memória e dos nervos sensitivos e motores. Agora, aqui embaixo está o tálamo, que é responsável por captar impulsos nervosos que vêm do córtex cerebral. Alteração de comportamento emocional. Então, o que a gente acabou de falar dos estímulos nervosos e sua ação quanto ao comportamento emocional. Aí aqui a gente vem para o hipotálamo. O hipotálamo regula a ação neuroendócrina, acabamos de conversar em sistema endócrino. Controla a temperatura corporal, regula apetite, osmolaridade, o teor sal-água, né? O sono, né? Você vai ter sono, que a gente conversou sobre o ciclo GH-cortisol, né? As emoções, o comportamento sexual, tudo isso mora aí no hipotálamo, tá? Cerebelo, beleza, estamos no cerebelo. Cerebelo, o que ele nos traz? Então, ele nos traz equilíbrio, ele nos traz tônus muscular, não tônus muscular de sou forte, tônus muscular de estou sentada como um mamífero vertebrado, duas cinturas alinhadas, né, dando estrutura e proteção para uma coluna. Beleza? Esse é o tônus muscular. Esse tônus muscular é aquele tônus muscular que a gente trabalha quando faz pilates, que é aquele músculo lá profundo, quando a gente faz RPG, fisioterapia, não só a musculação. Porque às vezes a musculação feita de um jeito só ativa os músculos bem abaixo da pele e não ativa lá os músculos profundos, que a gente ativa quando faz uma fisioterapia, porque a fisioterapia não quer te deixar bombado com 3 sets de 12 até chegar em fadiga. A fisioterapia quer te deixar com tônus muscular funcional. O que isso quer dizer? Usar o seu cerebelo. Aprendizagem motora rítmica. Sabe aquela pessoa na escola que todo mundo tá fazendo uma dancinha e coitada, a pessoa tá lá desritmada, não está conseguindo acompanhar aquele processo. Essa pessoa não exercitou o seu cerebelo na sua infância, na primeira fase da sua infância. E às vezes isso fica lá enraizado no comportamento motor. Por isso que a gente faz educação física na escola, né? Para aprender a usar e trabalhar e desenvolver, né? Brincar, né? É importante para a criança, para que ela tenha aí essa aprendizagem motora, descubra qual que é o seu pé base e consiga se movimentar também de forma rítmica e funcional. O tronco encefálico, que a gente já conversou, que é dividido em mesencéfalo, responsável pelos reflexos visuais, centro da visão. Então, quando o nosso olho, a gente for ver no próximo sistema sensorial, ele acaba num cabo de imagem. Esse cabo de imagem se comunica diretamente com o mesencéfalo. É aquele reflexo visual, aquela coisa de você tá aqui olhando para frente, mas se alguém te joga alguma coisa e está dentro do nosso campo visual, a gente vai ter um reflexo contra esse objeto que entra no nosso campo visual, através da ação do mesencéfalo, tá? A ponte, ela faz o cruzamento das fibras nervosas, por isso que recebe esse nome de ponte. E o bulbo, ele é responsável por coisas que a gente não precisa pensar para fazer, não precisa pensar para respirar. Você não fica aí, vou respirar, vou engolir baba, pisquei, respirei de novo. Não, essas coisas simplesmente acontecem. Vou tossir, meu Deus do céu, vou decidir espirrar agora. Não, quem faz isso por nós? O bulbo. É também o bulbo que não deixa a gente cometer suicídio segurando a respiração. Né? Não é possível você tentar conter a respiração por um período maior
do que o seu corpo dá conta, porque é o bulbo que percebe que a taxa de CO2 aumentou e que você precisa respirar. Involuntariamente, ele faz a contração dos músculos intercostais lá das suas costelinhas para que você permita a entrada do ar. Então, querendo ou não querendo, é o bulbo que faz isso por você. É o bulbo que controla a sua pressão arterial, cardíaca, a frequência cardíaca. Então, é o bulbo que controla coisas que a gente não precisa controlar, como os movimentos peristálticos, a deglutição, o ímpeto do vômito fisiológico, que é aquela coisa que você está morrendo de enjoo, você comeu alguma coisa, não caiu legal, e aí você vomita e zerou. Tá novo. Isso é o vômito fisiológico. Quem faz isso por nós? O bulbo. Então, essas coisas que a gente não precisa pensar para fazer, o bulbo que comanda. Agora, pensando nos vertebrados, né, para entender um pouco de como chegamos nesse córtex maravilhoso, privilegiado, né, que ganhou até a superfície de contato para guardar a memória. É isso que nos difere das aves. Então, a gente acabou de falar de hemisfério cerebral que ganhou superfície de contato, que guarda a memória. Olha aqui para o encéfalo de uma ave. Veja que não tem aumento de superfície de contato. Veja que o cerebelo, ele não é tão enovelado como o nosso. O que isso quer dizer? A grande descoberta a partir da observação dos encéfalos foi: olha só, tem alguma coisa de diferente entre esse encéfalo de aves e mamíferos. Vamos observar esses seres sob o mesmo estímulo e ver qual é a diferença do encéfalo desses bichos. E o que foi que se descobriu? Que os mamíferos aprendem e as aves não. Então, a ave vê um amigo ave comer um fruto tóxico, padecer e morrer e não faz nada. O mamífero vê alguém comer um fruto e morrer, ele observa e faz, acho que esse fruto de repente não é legal para mim. Que olha, o companheiro ali comeu, morreu, não acho que vai ser agradável para mim, não vou comer. Então, essa coisa da aprendizagem a partir da observação é uma aquisição evolutiva nossa, graças a esse grande cérebro que ganhou superfície de contato, que é a sede da nossa memória, beleza? Comecei de trás para frente, então comecei falando de nós mamíferos, para vir para a simplicidade de um peixe, com um cérebro bem pequeno, um cerebelo bem pequeno, um grande bulbo. O bulbo vai diminuindo com o passar das aquisições evolutivas, porque você tem outras partes do sistema nervoso fazendo o que era imprescindível para os peixes. Então, os peixes, eles têm, quanto mais involuntário e instintivo o bicho é, maior o bulbo. E quanto mais desenvolvido é o hábito de sobrevivência, mais secundário fica aí esse bulbo, porque ele fica só para o involuntário. Então, vai um pouco de quão no automático o bicho opera. Quando o bicho é só instinto e quando o bicho vai adquirindo capacidades de observar o entorno. Quanto mais o bicho observa o entorno, quanto mais ele é apegado ao ambiente, maior o seu encéfalo. Isso aí também é uma amostra do que vem aí em ecologia, quando a gente pensa em hábito ecológico dos animais. A medula, então a medula, ela é imprescindível para o sistema nervoso central, porque ela tem vias ascendentes e descendentes. Então, vias ascendentes da periferia para o sistema nervoso. Então, ascende no nosso corpo e descende do sistema nervoso do cérebro, levando para as periferias. Quem que faz isso? É o ato reflexo, que a gente vai ver já já. Então, a gente aqui vai conseguir observar um pouquinho das substâncias brancas e cinzentas e a comunicação disso com a medula, tá? Aqui são estruturas protetoras, a gente vai falar das meninges, são 3, dura mater, aracnoide, pia mater. Então, quando a gente tem uma meningite, a gente pode ter meningite em qualquer uma dessas estruturas protetoras. A dura mater é a de fora, dura, aracnoide, pia mater. Então, a dura mater é a de fora, a mais dura, a aracnoide, preenchimento, e a pia mater é esse invólucro
antes da gente começar encéfalo. Essa camadinha bem pequenininha, como se fosse uma pelezinha bem fininha, tá? Ela reveste toda a caixa craniana e medula. Aí aqui a gente tem o fluxo do líquido cefalorraquidiano. Fala, Katia. Líquido cefalorraquidiano. Cefalorraquidiano. A gente vai ver na aula do sistema nervoso periférico que os nervos raquidianos são sucessões e projeções, grandes gânglios, e aí vocês vão conseguir fazer um pouco mais de relação entre o céfalo, a cabeça e o pescoço, com os ráquidios, que são os nervos raquidianos de sistema nervoso periférico. Mas, só para você saber, o fluxo desse líquido é descendente, então ele vai pela via, como a gente fosse dizer, esse canal frontal anterior, até chegar ao sacro, que é essa estrutura óssea do final da nossa coluna, faz a volta, vê que não vai até a pontinha do sacro, essa volta é um pouco anteriorizada, o que quer dizer que sobram algumas vértebras do sacro sem o abastecimento desse líquido cefalorraquidiano. Por isso que fraturas baixas você pode ter uma fratura no cóccix e não ter uma lesão de movimento, tá? Porque pode dar a sorte de pegar essas vértebras que não são abastecidas aí por esse líquido. Então, ele vem aqui por esse canal anterior, faz a volta e sobe. Aqui é um exemplo da punção do líquido cefalorraquidiano, quando a gente tem a suspeita de meningite. Essa é uma coleta de um líquido cefalorraquidiano que não está legal. Essa aqui é um exemplo de deu ruim, né? Porque não tá bem hialino, não tá bem translúcido. Bom, é isso aí para começar a entender sistema nervoso central. E aí, daqui a pouco a gente vai começar a conversar de sistema nervoso periférico. Fica aí que a gente já volta a conversar sobre sistema nervoso. Vamos fazer um pouco de exercício e vamos falar dos nervos lá na nossa próxima aula. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.